Pessoal, características do inquérito policial. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, é sempre dito que o inquérito policial é um procedimento administrativo escrito. Isso, inclusive, está materializado no artigo 9º do Código de Processo Penal. Olha o que pontua esse artigo 9º. Todas as peças do inquérito serão, num só processado, reduzidas, a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade, pessoal. O inquérito policial, ele é um procedimento diverso do processo penal, cuja característica é a oralidade. O inquérito policial é um procedimento majoritariamente escrito, pessoal. Escrito. Como pontua o artigo 9º do Código de Processo Penal. Só o que a gente precisa avaliar, pessoal? A gente precisa avaliar que, debalde o inquérito policial seja um procedimento escrito, este artigo 9º do Código de Processo Penal ele precisa sofrer uma interpretação evolutiva dos seus termos. Ora, se a gente for avaliar atualmente, nós vivemos na era da informação. E a era da informação impõe, inclusive, às autoridades da persecução penal, a evolução dos meios tecnológicos de apuração. E nisso nós temos o chamado inquérito policial eletrônico. No começo, pessoal, da era da digitalização dos processos, muito foi discutido acerca do quê? Ora, o inquérito policial eletrônico não fere a característica escrita do inquérito policial? E obviamente que a doutrina pontuou que não, galera. Óbvio, o inquérito policial ele é escrito. Ora, ele vai ser reduzido a escrito ou datilografado, expressão até antiga. Datilografia das máquinas de escrever. E neste ato, rubricadas pela autoridade. O inquérito policial eletrônico, embora não seja materializado numa folha de papel, ele sim é escrito. Ora, ele é escrito através de um documento Word, PDF, e além disso, pessoal, embora ele muitas vezes não seja rubricado pela autoridade de maneira, vamos dizer assim, com uma caneta, ele é sim assinado pela autoridade policial de uma maneira eletrônica, como a gente vê com os certificados eletrônicos. Então, uma característica importante do inquérito, ele é escrito. Isso inviabiliza o inquérito policial eletrônico? De maneira alguma, uma vez que o artigo 9º do Código de Processo Penal merece uma interpretação evolutiva dos seus termos. E, portanto, embora não seja impresso, o PDF, o Word, jogado ao sistema próprio, ele é escrito. E, além disso, embora não seja rubricado pela autoridade policial com uma caneta esferiográfica, é sim assinado de maneira eletrônica através das certificações competentes. Beleza? Segunda característica, pessoal, que eu acho interessante trazer aqui para vocês, o inquérito policial é um procedimento sigiloso, de maneira diversa do que é o processo judicial. Olha, a gente viu, o processo judicial, na sua grande maioria, ele é o quê? Ele é oral, audiência de instrução e julgamento, o inquérito policial escrito. Nesses casos também, o inquérito policial ele é sigiloso e o processo judicial, em regra, ele é o quê? Ele é público, pessoal. O inquérito policial ele é sigiloso por força do artigo 20 do Código de Processo Penal, que pontua: a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Pessoal, vamos fazer uma divisão aqui clássica trazida pela doutrina: o sigilo interno e o sigilo externo. Primeiro, todo inquérito policial possui, nos termos do artigo 20, o sigilo externo. E esse sigilo externo, pessoal, é justamente para os atores fora do inquérito policial, imprensa, demais autoridades públicas que não têm nenhum interesse na avaliação do caso. Então, por exemplo, a imprensa pode ter acesso aos atos do inquérito policial? Negativo. Porque, nos termos do artigo 20, o inquérito policial é sigiloso. Então, todo inquérito policial possui sigilo externo. Mas e o sigilo interno, galera? O sigilo interno, ele vai ter que ser avaliado caso a caso pela autoridade policial. E, através de um despacho próprio, o delegado de polícia vai decretar o sigilo interno. Ora,
Em algumas situações, por exemplo, o delegado de polícia ele se depara com uma determinada investigação e ele entende que ali é cabível uma busca e apreensão, uma representação pela busca e apreensão. Nesses casos, o delegado de polícia, além de já ter o sigilo externo, ele vai decretar o sigilo interno. E sobre aqueles atos pertinentes, a medida de busca e apreensão, somente dela vai ter acesso o próprio delegado de polícia, o promotor de justiça e o juiz de direito. A gente precisa tomar cuidado, pessoal, porque, em regra, como eu já disse, o sigilo é externo. Pode haver, em determinados casos, o sigilo interno. Só que o advogado do investigado, mesmo havendo o sigilo interno decretado, ele pode sim ter acesso aos autos do inquérito policial. Beleza? Entenderam? Mesmo havendo o sigilo interno, o advogado do investigado ele pode ter acesso ao inquérito policial. Isso está, pessoal, materializado na súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal, que vocês também já estudaram. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado pelos órgãos de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, pessoal, o que essa súmula nos pontua? Que o defensor ele pode sim ter acesso, no interesse do representado, aos elementos de prova do inquérito policial. Mas quais elementos de prova? Somente aqueles que já se encontram documentados dentro desse procedimento. Então, como que o delegado de polícia, na prática, ele vai garantir o sigilo interno ao procedimento? Ele vai garantir desta maneira, pessoal. Ele vai ter um inquérito policial documentado e, quando ele verificar alguma medida necessária ao sigilo interno, ele vai abrir um autos em apenso àquele inquérito policial. Então você praticamente vai ter dois inquéritos, pessoal. Um inquérito que é justamente aquele inquérito já documentado que o defensor vai ter acesso, e um outro que tem as medidas cautelares sigilosas. Então o advogado ele vai ter acesso desde que as investigações, desde que as diligências já estejam documentadas. Não havendo a documentação dessas diligências, ele pode ter acesso? Negativo. Uma vez que a documentação dessas diligências, salvo a violação de direitos fundamentais, a colocação dessas diligências dentro do inquérito policial é uma medida discricionária do delegado de polícia. E por fim, pessoal, o que eu quero trazer aqui para vocês é que, em regra, o advogado, para ter acesso aos autos do inquérito, ele não precisa de procuração. Percebam, o sigilo externo, galera, que é a regra, né? O sigilo externo, ele não exige procuração. Agora, se houver o sigilo interno decretado pelo delegado de polícia através de despacho próprio ou através, em algumas hipóteses, pela própria legislação, nos termos do artigo, por exemplo, no artigo 234b, que pontua que todos os processos que apurem crimes contra a dignidade sexual serão sigilosos, havendo o sigilo interno, o sigilo formalizado, aí é necessária a procuração. E isso está documentado, isso está materializado lá no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil.